Salve, salve, meus queridos alunos, bem-vindo, à nossa aula virtual e dando início, ali ao que a gente já havia comentado em sala, começamos a estudar ali sobre as linhas, as formas, isso historicamente o que trazia no nosso conceito de história atual, Por exemplo, a gente vê lá na pré-história, a gente vê que os pré-históricos na era paleolítica, os homens das cavernas colocavam suas mãos nas paredes e jogava tinta, jogava barro, argila, tirava a mão, ficava o formato que ficava era o formato da mão, Alguns outros, já entrando ali no período neolítico, já começava a desenhar, e os formatos que ele traziam eram de caçadores, era de cultos, rituais. A gente chegou ali na Era dos Metais, a gente já compõe ali o período mesopotâmio, se descobre, por isso que chama metais, se descobre o bronze, se descobre o minério, se descobre a mineração, descobre como que escava um buraco ali para extrair o ferro e o esmeril da terra, para forjar, para derreter aquele metal e forjar uma espada, forjar adornos, que iam nos corpos, E tudo isso também exige uma forma. Existem vários estudos que, quando se chega num conceito de forma, a primeira coisa que se entra é a necessidade. A gente tem um formato do violão, por exemplo, na história do violão, a caixa ressonântica, ela era o formato ovalado. Se tinha a ideia que usava até casco de tartaruga, depois um braço de madeira. Um rei, na Arábia, e esse rei árabe pediu para que fizesse o formato do violão no formato feminino, lembrando que a música era algo celestial, e que a mulher também era algo celestial. Então por isso que vem música e musa. E a mulher era algo celestial, tanto que na era paleolítica lá a mulher era deusa, ela que gerava a vida, não era o homem, era a mulher, tanto que existe a deusa Vênus, A deusa Vênus é considerada a deusa que gerava a vida, e ela também existia um formato, o nosso formato de como seres humanos, e assim por diante. Então deu para sacar um pouco ali as formas, no nosso decorrer da nossa história, A gente passou ali o período mesopotâmio, a gente entrou ali no período egípcio, A gente tem as outras formas também de arma, os formatos de ferramentas para trabalhar. Esses formatos também exigem uma necessidade, Exige também uma linha para ser composta, um raciocínio, para ser trabalhado. Pulamos ali para o período grego. Grécia, a gente já tem os escudos, a gente já tem as armas, as lanças, as carroças de batalha também. Esses formatos era tudo estudado, dinâmica. Mas os primitivos, o pessoal dessa época já existia, estudos para isso existia, tanto que a astrologia, falando ali também do formato da roda que privilegiou a evolução humana no mundo, dá início ali com os mesopotâmios também. Alguém teve a brilhante ideia de pegar um retângulo, deixar ela como uma base deitada e dois círculos, de madeira, colocar nas extremidades desse retângulo, e eu tenho o que ali? Uma carroça. A carroça serve para quê? Para empurrar pedra. Lembra que no período ali do Egito, mesmo sendo depois, como empurrava aquelas pedras eram com madeiras cilíndricas, bem trabalhadas, embaixo daquelas pedras gigantes, daí empurrando essas pedras. Mas antes disso, os mesopotâmios já tinham lembrado ali das rodas. Passamos ali a Grécia, a gente entra ali no período da Roma Antiga. Essa Roma Antiga era antes da Roma cristã. Eles ainda estavam naquele formato inspirado nos gregos. Então, ou seja, as estátuas tinham o formato do corporal dos gregos. As estátuas ainda estavam atreladas naquele formato
grego. Mas logo depois perde isso, né? A gente começa a ter outros formatos nas estátuas, né? As estátuas com menos corpo, sabe? Não era tanto forte, e as estátuas deles simbolizavam muito o imperador da era romana, né? Do Império Romano, que era mais raquítico, era mais magro. Algumas estátuas colocavam ele forte para o pessoal achar que ele era forte, do que a nossa aula, né? A gente tem a ideia que a nossa aula de arte, ok? A gente encerra aqui, então espero que tenha gostado. Até a próxima.